Olá, buscadores da verdade e da justiça. Hoje vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos e talvez um dos mais identificáveis para a experiência humana, o Salmo 7. Você já se sentiu injustiçado, caluniado, com a alma pesada por acusações falsas ou pela maldade alheia, mas sem ter a quem recorrer aqui na terra? Se a resposta é sim, então prepare-se, porque o Salmo 7 não é apenas uma oração antiga, é um grito de alma que ecoa até os nossos dias, oferecendo refúgio, clareza e uma visão profunda da justiça divina. Antes de desvendarmos cada palavra, vamos entender o contexto. O Salmo 7 é um Shigaion de Davi, uma palavra hebraica que sugere um cântico apaixonado, errante ou talvez com grandes variações melódicas, um lamento intenso. A nota diz que ele cantou ao Senhor a respeito das palavras de Cushi, o benjamita. Quem era Cushi? A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre ele. Alguns estudiosos sugerem que pode ter sido uma figura simbólica, representando os inimigos de Davi em geral, ou talvez um espião, um caluniador na corte de Saul, ou mesmo um opositor durante sua fuga. O importante aqui é que Davi, o futuro rei de Israel, estava sendo perseguido, caluniado e sua vida estava em risco por causa de mentiras. Ele não era um criminoso, mas estava sendo tratado como tal. E é nesse cenário de extrema angústia e injustiça que Davi se volta para a única corte onde ele sabia que a verdade prevaleceria: a corte de Deus. Este salmo é a sua defesa apaixonada, o seu apelo ao juiz supremo. É uma lição magistral de como lidar com a injustiça, mantendo a integridade e confiando na soberania de Deus. Vamos começar a decifrar este poderoso clamor, versículo por versículo. Preste muita atenção, porque a sabedoria contida aqui pode ser um farol em seus momentos mais sombrios. O refúgio em Deus e o clamor por libertação, a confiança inabalável. Ó Senhor, meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não me arrebate como leão, despedaçando-me, sem que haja quem me livre. Aqui, Davi não começa com uma queixa ou uma lista de acusações contra seus inimigos. Não. Ele começa com uma declaração de fé incondicional. Ó Senhor, meu Deus, em Ti confio. Essa é a fundação de todo o seu apelo. Diante da perseguição implacável, da ameaça iminente de ser despedaçado como leão, Davi não corre para os exércitos, para a política ou para a fofoca. Ele corre para Deus. Pense comigo. Em momentos de crise, qual é a sua primeira reação? É buscar vingança? É reclamar? Ou é entregar a situação nas mãos daquele que realmente pode fazer a diferença? Davi nos ensina a prioridade. A confiança em Deus é o nosso primeiro e mais poderoso escudo. Ele se sente como uma presa indefesa diante de um predador feroz, mas sabe que há um Salvador. Ele clama por salvação e livramento, porque reconhece que por suas próprias forças seria engolido. Este é um convite para você. Quando a vida parecer um leão faminto, para onde você corre? Para os seus medos ou para o seu Deus? A declaração de inocência e a súplica por julgamento justo, a defesa da integridade. Senhor meu Deus, se fiz isso, se nas minhas mãos há injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, antes livrei o que me oprimia sem razão. Persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a, e pise a minha vida no chão, e a minha glória faça morar no pó. Esta é a parte mais chocante, mais audaciosa do clamor de Davi. Ele não apenas declara sua inocência, mas ele desafia Deus a puni-lo se ele estiver mentindo. Se fiz isso, se nas minhas mãos há injustiça, ele diz, e então detalha as acusações. Ter feito mal a quem estava em paz com ele, ou não ter livrado quem o oprimia sem razão. Davi está tão convicto de sua retidão naquele caso específico, que ele se submete ao mais rigoroso dos julgamentos, o julgamento divino. Isso é algo que poucos de nós teriam a coragem de fazer. Imagina você diante de uma calúnia, não apenas negá-la, mas dizer: Deus, se eu for culpado, que eu seja destruído.
é uma demonstração profunda de integridade. Ele está disposto a ter sua vida pisada no chão e sua glória morar no pó, se suas mãos não estiverem limpas. O que isso nos ensina? Primeiro, a importância de examinar nossa própria consciência antes de clamar por justiça. Estamos realmente limpos em relação às acusações? Segundo, a coragem de defender a verdade, mesmo que isso signifique se submeter à mais alta autoridade. A verdadeira integridade não teme a luz, pois nada tem a esconder. Davi não pede um passe livre. Ele pede um julgamento justo e sabe que Deus o concederá. O apelo ao juiz divino. Deus se levanta, a soberania de Deus em ação. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra a fúria dos meus adversários. Desperta por mim o juízo que ordenaste, que a assembleia dos povos te rodeie, e sobre ela, lá do alto, toma o teu lugar. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Aqui, a oração de Davi ganha uma nova dimensão. Ele não apenas pede por si, mas invoca a própria essência de Deus como juiz. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ele pede que Deus se manifeste em sua majestade e poder. A imagem é poderosa. Deus se ergue não apenas para defender Davi, mas para exercer sua autoridade sobre toda a humanidade. É como se Davi estivesse dizendo: Deus, não é apenas a minha causa, é a tua causa. A injustiça é uma afronta ao teu caráter justo. Ele pede que a assembleia dos povos rodeie a Deus e que ele tome seu lugar lá do alto. É uma visão profética do juízo final, onde todas as nações estarão diante do trono. Isso mostra que Davi entendia que a justiça de Deus não é limitada a um indivíduo. Ela é universal e abrangente. E então, ele reitera seu pedido pessoal. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Este não é um pedido arrogante. É a súplica de alguém que, após um autoexame honesto, se apresenta diante de um Deus que tudo vê. É um convite a você. Você confia que Deus pode intervir nas suas batalhas e trazer sua justiça perfeita? A certeza da justiça implacável de Deus, o escudo da retidão, que o mal dos ímpios tenha fim, mas estabelece o justo, ó Deus justo, que sondas o coração e a mente. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Ah, que alívio! Davi, em meio à sua angústia, expressa uma certeza inabalável na natureza de Deus. Ele sabe que a maldade não pode durar para sempre. Ela terá fim. E mais, ele crê que Deus não só acabará com a maldade, mas também estabelecerá o justo. Essa é a esperança que nos sustenta quando tudo ao redor parece desabar. A frase, ó Deus justo, que sondas o coração e a mente, é crucial. Os homens podem ser enganados por aparências, por falsos testemunhos, mas Deus vê além do que os olhos humanos podem ver. Ele não se importa apenas com nossas ações, mas com as nossas intenções, com os pensamentos mais íntimos do nosso coração. Nada está escondido dele. Essa é uma notícia terrível para os maliciosos, mas um consolo imenso para os injustiçados. Sua integridade, que talvez ninguém mais veja ou reconheça, é plenamente conhecida por Deus. E por isso, Davi declara com ousadia: o meu escudo está em Deus que salva os retos de coração. Seu escudo não são armas ou aliados, mas a própria retidão de Deus. Se você tem um coração reto, Deus é o seu protetor. O armamento divino contra a iniquidade, a justiça que não dorme. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, afiará a sua espada. Já armou o seu arco e o tem preparado. Também já preparou para ele armas mortais e fez as suas flechas inflamadas. Aqui Davi nos lembra de uma verdade que, por vezes, esquecemos na nossa busca por um Deus apenas de amor e misericórdia. Deus é um juiz justo. E esse Deus justo se ira todos os dias contra a injustiça e a perversidade. Não é uma ira impulsiva, mas uma indignação santa contra o mal que oprime.
E o que acontece se o homem não se arrepender? Davi usa uma linguagem vívida e quase cinematográfica para descrever a preparação de Deus para o juízo. Ele afiará a sua espada, armou o seu arco e o tem preparado. Preparou para ele armas mortais e fez as suas flechas inflamadas. Que imagem poderosa! Não é uma figura de linguagem vazia. É a garantia de que Deus não é passivo diante do mal. Ele tem os meios e a vontade para trazer justiça. É uma advertência solene para os que praticam a injustiça e uma promessa de esperança para os que clamam por intervenção divina. A justiça divina, embora possa parecer demorar, está sempre em movimento, sempre preparada. A autodestruição dos iníquos, a lei do retorno divina. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dará à luz a falsidade. Cavou uma cova e aprofundou-a, mas caiu na fossa que fez. A sua malícia recairá sobre a sua própria cabeça. A sua violência descerá sobre o seu próprio crânio. Esta seção é um clássico exemplo da lei divina do retorno, da justiça poética. Davi descreve o ímpio como alguém que está com dores de iniquidade. É uma imagem forte, sugerindo que o mal é como uma gestação dolorosa, que no final só gera mais falsidade e destruição. A malícia que ele concebeu não resulta em algo bom, mas em um parto de mentiras e engano. E então vem a metáfora brilhante da cova. O ímpio cavou uma cova e aprofundou-a, mas caiu na fossa que fez. Ele prepara armadilhas para os outros, mas acaba sendo pego em sua própria engenhosidade maligna. Quantas vezes vemos isso na vida real? Pessoas que tecem tramas complexas para prejudicar outros e, de repente, por um giro do destino ou uma intervenção que só pode ser divina, a própria trama se volta contra elas. Davi encerra com a certeza: a sua malícia recairá sobre a sua própria cabeça. A sua violência descerá sobre o seu próprio crânio. Não é a vingança de Davi, mas a justiça intrínseca do universo moral de Deus. O mal que você planta, você colhe. O mal que você lança, retorna para você. É um lembrete para todos nós. Escolha suas sementes com sabedoria. O louvor e a gratidão pela justiça divina, a resposta final da fé. Louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Depois de toda a angústia, o clamor, a defesa e a certeza do juízo, Davi não termina o salmo com um suspiro de alívio ou um desejo de vingança. Ele termina com o que, de fato, é a única resposta apropriada a um Deus tão justo e poderoso: o louvor e a adoração. Ele declara que louvará a Deus segundo a sua justiça e cantará louvores ao seu nome, o Senhor Altíssimo. Esta é a coroação do salmo. É a demonstração final de fé de Davi. Mesmo antes de ver a materialização da justiça divina em sua vida, ele já louva a Deus por ela, porque sabe que ela virá. Ele não louva por ter sido salvo ainda, mas por saber que Deus é justo e agirá com justiça. Isso nos ensina que o louvor não é apenas para os momentos de vitória, mas também para os momentos de espera e confiança. Louvar a Deus em meio à tempestade é a mais profunda forma de fé, pois declara que, não importa o que aconteça, ele continua sendo digno de toda a adoração, por sua natureza e seus atributos. Mensagem-chave e aplicação prática para nossos dias. O Salmo 7 é um mapa para a alma aflita pela injustiça. Ele nos oferece lições atemporais. A confiança absoluta em Deus é o ponto de partida. Antes de qualquer outra coisa, corra para Deus. Ele é o seu refúgio, o seu libertador. Não se perca na raiva ou no desespero. Mantenha sua integridade. Davi, sob calúnia, pôde se apresentar diante de Deus com as mãos limpas. Isso nos desafia a viver vidas íntegras, a sermos honestos conosco mesmos e com Deus, para que quando a tempestade vier, nossa consciência seja nossa aliada, não nossa acusadora. Examine-se. Há algo em você que precisa ser confessado ou corrigido? Deus é o juiz supremo.
Não cabe a nós fazer justiça com as próprias mãos. A vingança é um fardo pesado. Entregue a causa a Deus. Ele vê o que está oculto, sonda corações e mentes. Sua justiça é perfeita e infalível, e ele tem os meios para executá-la. A lei da colheita é inevitável. O mal que se planta, colhe-se. As armadilhas preparadas para outros, muitas vezes, prendem o próprio preparador. Essa não é uma ameaça, mas uma observação da ordem moral estabelecida por Deus. Isso deve nos incentivar a semear o bem, a buscar a paz e a justiça em nossas próprias vidas. Louvor em meio à luta. O salmo termina com louvor, não porque a batalha já acabou, mas porque Davi confia na justiça de Deus. Mesmo quando a injustiça aperta, nossa fé nos leva a louvar aquele que é justo e fiel para cumprir suas promessas. O louvor é um ato de confiança que antecede a vitória. Em um mundo onde a injustiça parece triunfar a cada esquina, onde a verdade é muitas vezes distorcida e a calúnia é uma arma poderosa, o Salmo 7 é um lembrete robusto de que há uma instância superior. Há um juiz que não pode ser subornado, um escudo que não pode ser penetrado, e uma justiça que, embora possa tardar, jamais falhará. Se você está passando por uma situação de injustiça agora, eu te convido a fazer do Salmo 7 a sua própria oração. Clame a Deus. Examine seu coração. Confie na sua intervenção e, acima de tudo, louve-o por sua perfeita justiça.